Alô, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui rapidão. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui falar sobre saindo das dívidas nessa nossa live de hoje. Eu vou esperar um pouquinho aí para a gente ter mais aí gente que vai conectar, então espero estar com todos aí participando. Quero aproveitar agora, primeiro, né? Oi, boa noite. Sou o Sérgio Sorrentino. Sou aqui do perfil Minha Finanças Pessoais, para quem não me conhece ainda. Também tenho conduzido algumas iniciativas sobre finanças pessoais, que alguns de vocês devem me conhecer, sobre a questão do CR Finanças. Estou aqui para compartilhar um pouco sobre como sair das dívidas, né? Como ter essa questão do sair das dívidas aí com vocês. Beleza, pessoal? E quero começar aqui contando um pouco sobre o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai falar sobre sair das dívidas, né? Então, qual que é a ideia aqui? Quem não me segue ainda, por favor, me siga lá no Instagram, Minhas Finanças Pessoais. Segue aqui no canal, seja inscrito aí no canal, só se inscrever aqui embaixo. Procura ativar o sininho também para que você possa receber notificação. E tem um objetivo pessoal aí desse ano, tá desenvolvendo pelo menos um encontro por mês com vocês para falar um pouco sobre finanças pessoais. Então, se você estiver gostando, por favor, compartilhe aí com seus amigos, com quem você acha que precisa. E estamos aí para a gente poder conversar sobre finanças pessoais hoje, tá bom, pessoal? Eu vou dar um tempinho aí para ver se mais alguém conecta. Vocês viram aí que eu abri o chat, então se vocês tiverem dúvidas, perguntas, por favor, mandem por lá que eu vou estar respondendo por lá. E eu aguardo aí um pouquinho para a gente poder começar especificamente sobre esse tema que é tão sossegado, tão tranquilo. Silvio, boa noite, tudo bem? Vi aqui que tem um Silvio já perguntando aqui. Já respondi que a gente ia começar em 5 minutos. E vamos ver aqui como é que a gente vai conduzindo aí, tá bom? Vamos aguardar aqui um minutinho, só para a gente ver se mais alguém conecta, dá um tempinho aí e a gente já dá sequência aí no nosso processo, tudo bem? Walter Alves, boa noite, tudo bem, Walter? Já está me chamando de Serginho, né, Walter? Aí já fica difícil, aí já sabe que me conhece. Tudo bem? Se tiver dúvida, manda por aí pelo chat também, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre saindo das dívidas. O que é esse tal desse negócio de sair das dívidas, né? Uma coisa tão difícil aí para a gente. A gente não foi educado, é um dos pontos que eu sempre coloco quando eu vou falar sobre dinheiro, sobre finanças pessoais. A gente não teve educação e a gente tem dificuldades até hoje com relação a lidar com as nossas finanças pessoais, né? Então, vamos começar a falar sobre isso hoje, né? A ideia é exatamente essa, tá bom? E para começar, já vamos começar aqui com um ponto, né? Normalmente a gente tem essa visão aí da nossa. Eu gosto muito desse desenho porque ele deixa claro algumas coisas ali, né? Quando a gente tem uma casa organizada ou uma casa desorganizada. E normalmente a vida financeira, ela não traz a gente a nossa vida financeira as pessoas não veem. Então muitas vezes a gente acaba deixando com que as pessoas vejam só o que a gente quer que elas vejam. E aí muitas vezes pode ser que nossa casa seja a casa que está aqui do lado direito e a gente mostra para os outros a casa aqui do lado esquerdo, né? E a gente mostra para os outros a casa do lado direito, como se estivesse tudo bonito. Mas na verdade pode ser que você tenha uma vida financeira que está exatamente ah, apontando tudo que tem aí. Ah, vocês não estão me vendo, né, gente? Vocês não estão. Ah, agora vocês estão vendo a apresentação. Então vamos lá, vamos começar de novo. A vida financeira.
E aí a vida financeira é isso. A gente tem essas duas casas, a casa vermelha ali, que é a nossa vida, que a gente procura esconder tudo que a gente tem aí na vida, né? Na parte financeira, e a gente acaba mostrando a parte da esquerda, que é exatamente, pô, uma casa bonita, uma vida bonita, só que na verdade isso não é a realidade, né? A gente tem aí os estudos do Serasa comprovando que mais de 70% da população, dos brasileiros, estão endividados. Então, se 70% estão endividados, existe um problema crônico no Brasil com relação a dívidas. E esse problema crônico a gente não resolve do dia para a noite. A gente tem que fazer um esforço para que a gente mostre isso e tenha essa visão de como resolver esse problema. Então, por isso, dessa ideia, dessa iniciativa de estar falando sobre finanças pessoais com vocês. Tá bom? Vamos ver aqui. Qual que é a ideia? Eu queria perguntar para vocês, eu queria propor uma coisa para vocês. Não perguntar, mas propor. É, desenvolvi um diagnóstico para entender como está a sua vida financeira hoje. Então, se você quiser saber como está a sua vida financeira, eu vou deixar aqui o QR Code para você identificar. Nessa parte desse QR Code, você vai fazer um cadastro, depois você vai entrar numa tabelinha que você vai preencher qual que é a sua situação financeira com relação ao pagamento de contas, qual que é a sua situação com relação a olhar o futuro, qual que é a sua situação com relação ao orçamento. Então, tem 5 pilares lá que a gente vai avaliar e aí você mesmo vai receber um relatório junto para você identificar, pô, aonde que eu preciso melhorar, o que que eu tenho para fazer para melhorar. Então é um autodiagnóstico financeiro e eu estou aqui deixando com vocês. Se vocês não conseguirem ler o QR Code, eu vou deixar o link no vídeo, na descrição do vídeo. Então se vocês quiserem depois voltar e pegar o link, também vai estar lá disponível. Mas aí a gente pode ver pelo QR Code para que você possa identificar exatamente a sua situação financeira hoje. E por que, que isso é importante? Porque se a gente não sabe onde a gente está, é um pouco do gato da Alice no País das Maravilhas. Se a gente não sabe onde a gente está, qualquer caminho serve para sair da situação que a gente se encontra. Estou parafraseando aí o gato do Alice no País das Maravilhas, mas basicamente é isso. Se a gente não sabe onde está e também não sabe onde quer chegar, né, que é a segunda parte do gato, mas basicamente a gente não tem condições de fazer nada. E aí as nossas finanças vão continuar sendo essa casa vermelha que está aqui colocada do lado. Aquela bagunça, enquanto a gente procura demonstrar para os outros a parte boa somente. Então a ideia é exatamente que você consiga ter uma visão real do cenário da sua vida financeira. E aí entra um ponto importante que eu gosto de comentar aqui, que é o quê? É esse ponto aqui de, cara, por que, que é importante a gente fazer uma avaliação? Porque a gente acaba tratando crédito como renda. Quantos aqui, eu tenho feito bastante palestras, bastante encontros com relação a finanças pessoais, e aí tem muita gente que utiliza o crédito, o cartão de crédito, o limite do cheque especial, o crédito de alguma forma como parte do salário. E incorpora isso como parte do salário e isso vai virando cada vez mais uma situação de calamidade dentro desse cenário. Então isso esconde como a gente não aprendeu a lidar, isso acaba escondendo o que acontece na nossa vida financeira. E a gente precisa aprender a trabalhar com crédito. Não estou falando que a gente não tem que trabalhar com crédito, mas num primeiro momento, a gente precisa identificar exatamente todos os pontos que você tiver de crédito para que a gente possa ir eliminando, porque isso são dívidas. Todos os seus créditos, cartão de crédito, cheque especial, se você tiver empréstimo consignado, qualquer tipo de coisa que você divida, ou seja, você foi pagar no cartão e dividiu em 3, 4, 5 vezes, é uma dívida que você está assumindo. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais para entender essa questão da dívida ali na frente. Parcelamento é um anestésico financeiro. Por que, que é um anestésico financeiro? Porque simplesmente eu tenho a emoção de comprar naquele momento, só que muitas vezes eu vou pagar só dali 30 dias. Então a gente desloca a dor do pagamento e passa a ter só o benefício do pagamento, só a emoção de comprar alguma coisa. Então eu vou lá e compro alguma coisa, divido em 12 vezes. Eu não sinto a dor do pagamento. Eu só vou sentir a dor do pagamento quando a gente pega a fatura do cartão de crédito no mês seguinte e fala assim, nossa, meu Deus, deu 5.000 reais. E aí, esse é o problema. O problema é exatamente a gente não ter gestão do que a gente tem das nossas finanças pessoais. Então, na verdade, quando a gente pensa no parcelamento desorganizado, desestruturado, ele é uma forma de um anestésico para você resolver o seu problema. E, na verdade, aquilo não resolve nada. Aquilo só vai virando cada vez mais complicado e mais complexo dentro desse cenário. Outras coisas, outras duas coisas que a gente fala importante. Se eu falei que o crédito a gente acaba dividindo,
o que acontece com relação ao crédito? Quando a gente compra parcelado, comprar parcelado, eu gosto muito de dar esse exemplo quando a gente fala assim, pô, a gente tem que entender o valor do dinheiro no tempo. Então, se você ganha um salário, provavelmente você tem um valor por hora. Então, quando a gente faz um empréstimo, quando a gente faz uma compra de 12 vezes, por exemplo, sabe o que significa? Significa que você já está comprometendo parte do seu tempo com aquela compra que você fez. Então, se você comprar, por exemplo, uma coisa em 24 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, significa que você está comprometendo você já desde já está comprometendo o seu tempo nesse processo. Por quê? Porque o crédito, ele não é renda. O crédito, você está tendo um compromisso futuro de pagamento, ou seja, você já está vendendo as suas horas do futuro. E acontece, se você comprar uma vez, é uma coisa. Aí você vai lá e compra mais uma vez, mais uma compra e divide em 12 vezes. Faz mais uma compra e divide em mais 12 vezes. Faz outra compra e divide em 10 vezes. Significa que você já tem um compromisso futuro de pagamento, sendo que você não tem condições de arcar com aquele compromisso pelas suas próprias horas. Então, quando a gente começa a comparar isso, você começa a enxergar que, ixi, e agora? O que eu vou fazer? E aí você tem essa complicação de como fazer. E além disso, a gente tem o recado na Bíblia, né? O homem que toma emprestado é servo daquele que empresta. Então cabe aqui uma pergunta. Você é servo de quem? Do banco? Do cartão de crédito? Porque você está trabalhando para o cartão de crédito. Você está trabalhando para o banco. Você está trabalhando para pagar aquela dívida. Então aqui são dois motivadores para que a gente possa entender que realmente ter dívida é uma coisa muito ruim. E aí também, voltando ao exemplo lá da Bíblia, né, a gente tem lá que Paulo falando que não devais nada a ninguém a não ser o amor. E aí, você está devendo alguma coisa para alguém a não ser o amor? Então significa que você tem uma dívida e significa que você precisa resolver esse problema. E a ideia dessa conversa é exatamente a gente falar sobre essas questões das dívidas, né? Então vamos lá. A gente viu aí que crédito não é renda. Crédito é um compromisso futuro. Para que a gente possa começar a entender melhor o que acontece, a gente precisa entender um conceito básico que existe hoje. Qual que é esse conceito básico? É uma coisa bem simples para a gente entender. Orçamento. O ano passado saiu uma pesquisa falando que mais de 70% dos brasileiros também, é outra pesquisa, não é a mesma do Serasa, mas que mais de 70% não sabe fazer orçamento. E o pior, o orçamento é a base de tudo. E aí entra a minha preocupação com relação a sempre coisas que eu tenho falado no dia a dia, que é o quê? O orçamento não é uma ferramenta para o passado. Ou seja, não adianta nada eu pegar o que eu fiz, né? São dois passos que a gente precisa dar, né? O primeiro é entender aonde eu gasto meu dinheiro. E para isso sim a gente pega o passado e entende exatamente o que eu tenho feito com o meu dinheiro. Então, por exemplo, eu faço o que a gente chama aí de radiograma, que é fazer uma radiografia real da sua situação atual para que você possa identificar exatamente aonde você está alocando o seu dinheiro. Ok? Então, o primeiro passo é ter uma radiografia real de onde você está alocando o seu dinheiro. Se você não tiver essa radiografia, você não consegue montar um orçamento e fazer o planejamento de futuro. O que eu vejo muitas vezes é que mais de 80, 90% das pessoas acabam entendendo o orçamento como uma alocação do que foi que eu gastei. E na verdade o orçamento não é isso. O orçamento é uma ferramenta importantíssima para que a gente entenda aonde que eu vou alocar o meu dinheiro. Ou seja, eu vou decidir dar um trabalho para o meu dinheiro e colocar ele aonde? Eu vou colocar o meu dinheiro em tal lugar. Então eu vou colocar o meu dinheiro para pagar determinadas contas de consumo. Eu vou pegar o meu dinheiro para gastar, fazer um determinado tipo de investimento. Então, quando a gente entende que o orçamento não é uma trava, mas sim o planejamento real da sua situação financeira, aí sim isso começa a fazer diferença na nossa vida. E por que faz diferença? Porque aí eu consigo planejar aquele famoso dar um trabalho a cada dinheiro. Então, se eu tenho lá 10 dinheiros, eu vou dar um trabalho para um dinheiro, ele vai, por exemplo, pagar minhas contas de casa. Um outro dinheiro ele vai, por exemplo, pagar
contas da escola. O outro dinheiro ele vai, por exemplo, pagar a questão de mercado, alimentação, etc. E aí eu estou agindo antes de gastar. Eu estou pensando, eu estou planejando antes de gastar. E por que isso é importante? Porque quando eu consigo entender aonde eu gastei, ou seja, entender a minha situação real, e aí eu planejo aonde eu vou utilizar, como que eu vou utilizar os meus recursos, isso me dá muito mais flexibilidade para poder atuar. Então, esse é o primeiro ponto para que a gente tenha sair das dívidas de forma efetiva, ou seja, ter uma base sólida para que você possa sair das dívidas de forma efetiva. E aí tem alguns exemplos que eu gosto de dar, né? E aí a gente precisa entender como é que estão aí as suas entradas, saídas, reserva de emergência, até uma provocação que eu acabei colocando ali. Mas eu gosto de falar sempre, quem também tem feito algum tipo de curso comigo, eu sempre coloco que orçamento é a coisa mais simples que existe. É o quê? Entrada menos saída igual ao resultado. Então, para você ter um resultado assertivo, o que você precisa? Saber quais são suas entradas, ter claro as suas entradas, ter claro as suas saídas e ter um resultado. Fazendo isso, a gente consegue ter um orçamento, ter um planejamento. E é isso que você precisa fazer. É o primeiro passo para que você possa fazer isso. E aí, aqui também tem duas coisas que eu quero deixar com vocês. São dois, eu vou deixar o link do YouTube, eu vou deixar aqui na descrição depois, mas vamos lá. Primeiro, nesse QR Code, dá para você baixar uma planilha de radiograma financeiro. Por que a gente fala de baixar a planilha? Porque dentro do radiograma você vai identificar exatamente quanto você tem de entrada, quanto você tem de saída, e aí sim você consegue ter despesas essenciais, não essenciais, quais são as suas saídas, e aí sim ter uma visão real do que você gastou, e aí você começa a entender que começa a montar um planejamento de forma fácil. Então vou deixar aqui o QR Code para vocês baixarem, o link também vai estar na descrição. E caso você tenha dúvidas sobre como montar, como fazer um orçamento, eu também vou deixar um vídeo do YouTube aqui na descrição, onde eu ensino a usar essa planilha de forma simples. Quais são as entradas, ou seja, quais são todas as entradas que você possa vir a ter, normalmente salário, etc., né, algum recebimento, coisas extras. Qual é as suas despesas essenciais e quais são as despesas não essenciais. Fazendo isso de forma prática e rápida, você vai ter como que está as suas finanças. E aí a gente começa, a partir daí, ter uma solução básica, ter uma base para que você possa sair das dívidas. Tudo bem? Esse radiograma tem mais informações, além de só entradas e saídas. Então é importante que você tenha, mas é legal que você tenha, por quê? Porque vai ajudar exatamente a não só ter a base, mas a construir a questão das dívidas. Tudo bem? A como que a gente vai sair das dívidas. Então esse aqui é o primeiro passo, é uma base sólida para que você possa ter essa visão. Beleza? Feito o radiograma, a primeira coisa que a gente faz, reconheça a sua dívida. Reconhecer todas as dívidas. É reconhecer, é ter exatamente quanto que eu devo para cada um. Então eu devo para minha mãe, devo para minha família, devo para o meu pai, devo para o meu amigo. Coloca exatamente todas as dívidas que vocês têm. Opa, entrou mais dois aí, Márcio, tudo bem? A Ju, tudo bem? Entraram. Boa noite, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, já coloquem aí no chat que eu respondo aí no final. Vou somando aqui as dúvidas e eu respondo no final, tá bom? Legal, obrigado por vocês terem participado, tá participando com a gente aí. Então, primeiro passo é reconhecer as dívidas. Como eu falei, no radiograma, essa planilha que é o radiograma vai te ajudar a identificar os pontos da dívida. Então eu vou ser entradas, saídas e aí a gente começa a colocar as dívidas no papel. Por que isso é importante? Porque a gente só vai conseguir sair do lado a partir do momento que a gente consegue reconhecer que a gente tem um problema. Se a gente não consegue reconhecer que eu tenho um problema, provavelmente você não vai conseguir resolver isso. Então, a forma mais assertiva de que seja feita isso é você reconhecer que sim, tenho um problema. E esse problema está onde? E aí, por isso que a gente precisa colocar todas as dívidas. Então, se você dividiu uma compra em 3 vezes, se você pegou um empréstimo com tio, com primo, com parente, com filho, com pai, com mãe, com vô, coloca lá. Se você tem algum empréstimo de banco, por exemplo, carro financiado, por exemplo, casa financiada, por exemplo, cheque especial,
Dividir o cartão de crédito é uma dívida. Então, tudo que você tem de dívida, você tem que listar e anotar os valores, o percentual de juros que você tem e as parcelas restantes de pagamento. Então, esse é o primeiro passo, é reconhecer as dívidas. Tudo bem? Para ajudar, no final do ano passado, eu montei, eu lembro que eu tinha colocado eu montei um planner financeiro. Dentro do planner financeiro, esse planner financeiro tem algumas coisas, que não é só as dívidas, né? Então eu vou falar um pouquinho depois mais sobre esse planner financeiro, mas vocês podem baixar também o planner financeiro para que vocês possam ter essa visão. Então aqui ele mostra exatamente o que você vai fazer. A mesma coisa da planilha, que a planilha acabou ficando mais fácil para você construir se você tiver lá o radiograma. Então, se você fez o radiograma na planilha, entradas e saídas, lá você consegue construir as dívidas escritas, aí você vai colocando lá. Mas o que tem lá é a mesma coisa que tem aqui nesse ponto aqui das dívidas, que é o quê? Eu coloco qual que é a conta, ou seja, qual que é o valor, qual que é a coisa da dívida. Então, se é uma geladeira que eu tive que comprar em 12 vezes, se é um fogão, se é o cartão de crédito, se é um carro, se é os juros do cartão, se é as parcelas do cartão, se é o cartão de crédito, se é um financiamento, se é um empréstimo pessoal, se é algum tipo de financiamento que eu fiz, financiamento de carro, de casa, eu coloco aqui. Coloco qual que é o valor da prestação, coloco qual que é a taxa de juros, e aqui tem uma coisa que é a grande sacada para que a gente possa identificar como que eu saio das dívidas. É o quê? É o ponto de identificar o risco daquela dívida. Por que que isso é importante? Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você identifica o grau de risco, o que que é grau de risco? Qual que é o risco, por exemplo, de eu deixar de pagar um financiamento de um carro? O risco de eu deixar de pagar um financiamento de carro é você perder o carro. O risco de você deixar de pagar um financiamento imobiliário é de repente você perder sua casa. O risco de você, por exemplo, deixar de pagar, peguei um empréstimo com minha mãe, deixei de pagar minha mãe, pode ser que minha mãe nunca mais queira me ver na frente, ou pode ser que também não tenha impacto nenhum. Então, cada um tem que fazer a sua avaliação dos riscos dos empréstimos que você tem. Porque com a avaliação de risco, fica mais fácil de saber o que a gente tem que fazer primeiro. Que é o quê? Provavelmente são aqueles que têm um risco maior. Por quê? Porque se tem um risco maior, significa que alguma coisa vai acontecer naquele sentido. Agora, aqueles que têm um risco menor, não é que eu vou deixar de pagar, mas eu posso priorizar os pagamentos para que eu monte um plano de pagamento com relação ao que eu tiver de dívidas reais e aquelas que têm o risco mais alto. Então, de novo, importante que a gente monte a estrutura de financiamento, entenda cada uma das dívidas e monte essa estrutura para pagamento das dívidas. Então, a estrutura vai ter qual que é a descrição, qual que é a dívida, depois ela vai ter qual que é o valor da prestação que você está falando, depois ela vai ter qual que é a taxa de juros que você tem, a gente pode colocar até o valor total do financiamento, se você quiser, do empréstimo, da dívida, depois o risco. E aqui eu coloquei exatamente para a gente ver até quando que você vai estar pagando, porque aí você vai conseguir identificar nessa planilhazinha, nessa ponta aqui das dívidas, você vai conseguir identificar exatamente, nossa, quer dizer que eu fiz uma compra agora em maio, abril, maio, e eu já estou comprometido de maio até dezembro com essa compra. Não só até dezembro, mas até maio do ano que vem. Então você já consegue identificar exatamente qual que é o tamanho da dívida, qual que é o tamanho do rombo que você tem e você precisa arcar com essas consequências. Então aqui são duas ferramentas que eu estou deixando com vocês para que vocês possam identificar qual que é o tamanho real das dívidas de vocês. Primeiro, está lá no radiograma. O bom é que o radiograma já tem a entrada e saída, como eu já falei. E aqui está o planner financeiro. No planner, ele não é uma planilha Excel, né? Ele é um planner realmente. Então, um dos pontos do planner é que vai ter lá para você colocar suas entradas, também vai ter para você colocar suas saídas e também vai ter aqui para você colocar as dívidas. A diferença é que isso aqui é manual e não numa planilha. Mas basicamente o que a gente está fazendo é a mesma coisa. Para que a gente consiga identificar e sair das dívidas, a gente tem que saber exatamente quanto que a gente tem de entradas, quanto que a gente tem de saídas, para eu poder identificar aonde que eu posso reduzir, melhorar, reduzir custo, né? Melhorar a questão de talvez aumentar recebimentos, para que eu possa aí sim pegar minha dívida de mais alto risco
e quitar aquela dívida e começar a ver um plano de pagamento para aquela dívida. Como eu já falei, no Planner não tem só o Planner não tem só questão de dívidas, ele tem aí uma coisa de você fazer um planejamento mensal, exatamente quanto que eu recebo por mês, quanto que eu gasto por mês, quais são as minhas contas. Ele tem até algumas sugestões de contas, alguns exemplos de coisas que você precisa colocar, tá bom? Tem também para você fazer um plano de reserva de emergência. Por quê? Porque o próximo passo, depois de conseguir acertar a questão do seu orçamento, é começar a pensar numa reserva de emergência tem dois aqui que entraram, acabei de ver aqui, Rita e Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Rita, boa noite, pessoal. Que bom que vocês entraram aí também. Se tiverem dúvidas, coloquem aí no chat, tá bom? Que eu vou respondendo aqui conforme vai aparecendo. Então, vamos lá, continuando aqui. O planner vai ter exatamente essa visão de que eu tenho um planejamento mensal, tenho as receitas, planejamento mensal, entradas e saídas. Aí eu começo a olhar as dívidas, começo a identificar para que eu possa fazer uma reserva de emergência. Por que uma reserva de emergência? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente é para que você tenha segurança na sua administração das suas finanças da sua casa, para que caso aconteça algum imprevisto, você não tenha que se endividar novamente. Então são algumas engrenagens que a gente vai colocando. Dentro desse planner também tem um plano de investimento. A gente não vai falar do investimentos hoje. A dica que eu dou para vocês é participem do nosso grupo de WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp de minhas finanças pessoais. Eu vou deixar o link também lá na descrição aqui desse vídeo, mas aqueles que me seguem lá no Instagram sabem que lá tem um grupo, entrem no grupo, que normalmente é pelo grupo que eu faço as pesquisas para ver quais são os próximos lives que a gente vai fazer. Então hoje eu estou falando sobre despesas, né, sobre dívidas, porque eu fiz uma enquete lá e o pessoal queria que falasse sobre dívidas. Então esse foi o primeiro ponto. Já sei que da enquete saiu que o segundo ponto vai ser sobre investimento. Então provavelmente o próximo encontro nosso vai ser sobre investimento, mas se quiser mais informação, acompanha a gente por lá também no grupo de WhatsApp, tá bom? Então vamos. O plano também vai te ajudar nessa questão dos investimentos, da questão de ter uma análise dos investimentos, tá bom? Só um minutinho aqui, gente. Vamos lá. Depois que eu tenho, é um passo a passo. Depois que você consegue balancear, entender o seu orçamento, ou seja, entender as entradas, entender as saídas, preciso fazer sobrar. A gente não está aqui falando hoje sobre sobrar, mas naquela outra aula que eu dei sobre a questão de orçamento, dei algumas dicas sobre como fazer. Basicamente como é uma conta de entrada menos saídas, o que eu posso fazer? Maximizar as entradas e minimizar as saídas, desde que seja mantendo a qualidade de vida e conforto que vocês se propõem a ter. Então isso é uma coisa individual que cada família, cada pessoa faz individualmente. A partir do momento que tenho isso planejado, o próximo passo é começar a estruturar uma reserva de emergência, ou pelo menos tentar colocar uma reserva de emergência, para aí que assim a gente comece a pensar nas dívidas. Então eu diria que são dois passos, né? Enquanto eu vou estruturando a reserva de emergência, eu já faço esse planejamento de dívidas, que é o quê? Como eu já falei antes, coloco as dívidas, listo quantidade todas as dívidas que eu tenho, quantidade de parcelas, valor total, percentual de cada parcela, o risco de cada uma das dívidas, coloco lá. A partir do momento que eu tenho tudo listado, eu identifico quais são aquelas que têm mais alto risco para ser feito. E aí, no Planner, no Planner também tem dois métodos de você fazer essa. No Planner não, mas eu vou deixar aqui depois um livro para vocês, para que vocês possam baixar e utilizarem também. Tem dois métodos muito claros e simples de ver como que eu faço para pagar as dívidas. Primeiro, tem o primeiro método que é o bola de neve. O que é esse método de bola de neve? A gente começa pagando as dívidas que são menores. Por quê? Porque aí eu vou ganhando motivação ao longo do tempo. E aí, pessoalmente, então se eu for uma pessoa que me motiva por aqueles ganhos graduais, conforme eu vou tendo esses ganhos graduais, eu vou conseguindo o quê? Me motivando e cada vez pagando as dívidas maiores. Então esse é o primeiro método, onde eu consigo primeiro pagar as dívidas pequenas para que você vá ganhando motivação. Por isso que é o conceito de uma bola de neve. Então a gente começa pequenininho e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e isso se torna uma bola de neve. Por quê? Porque quando eu vou ver lá no final, eu ganho motivação ao longo do tempo e eu consigo ir quitando as dívidas ao longo do tempo. Então esse é o primeiro método. O segundo método é o que a gente chama de um método avalanche.
Qual que é o avalanche? Eu pago primeiro o que tem juros mais caro. Então, eu pego o que tem os juros mais caro, falo assim, ó, vou pagar isso daqui que é o meu juros maior, porque eu sei que a longo prazo isso daqui vai ficar muito maior. Então eu pego exatamente o que tem juros maior e vou montar um plano para quitar essa dívida. E depois eu vou fazendo isso para cada uma delas. Significa que eu tenho que utilizar o mesmo método para todas as dívidas? Não. Significa que você escolhe a forma que você quer fazer. Eu simplesmente estou dando dois métodos e existem outros para que vocês possam identificar. Ó, a partir do momento que eu identifiquei a minha dívida, como é que eu faço para sair dela? Está aqui. Tem dois métodos que vocês podem utilizar para que possam fazer e sair das dívidas. Tudo bem? É fácil? Não. Tem uma forma mágica? Não. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é individual. Então eu posso dar minha experiência aqui para vocês, que eu já utilizei os dois. Tem coisas que faz sentido que a gente pague com bola de neve, que são aquelas coisas simples que aí você já tira da frente, você já ganha de repente um fôlego por mês a longo prazo e você consegue guardar um pouco de dinheiro para entrar nessa questão da reserva de emergência. Segundo, já usei o segundo também, onde a gente vai lá e quita um monte de parcelas. Por quê? Porque aí você consegue reduzir os juros, então eu pago um valor maior, o montante eu acabo pagando menos. Por quê? Porque eu pago menos juros. Não é que o valor vai ser menor, mas é que como eu pago menos juros, eu acabo tendo um grande desconto na hora que eu for pagar. Essa que é a ideia de utilizar os benefícios dos dois métodos. Agora não tem o jeito certo, o que tem é qual que é o melhor para você. Você se sente melhor pagando as coisas ao pouco e ganhando motivação, ou você prefere ter motivação quando eu pago aqueles juros maior? Isso é com você. Vai ser, depende do que você, da forma com que você quer fazer para sair das dívidas. Depois que eu montei o meu plano, vou falar de novo, hein? Montei meu orçamento, comecei a identifiquei que eu tenho uma sobrinha por mês, começo a guardar essa sobrinha como uma reserva de emergência. Faço o meu planejamento de dívidas, todas as minhas dívidas, quanto que eu devo, qual o percentual, quanto que eu pago a cada uma delas, qual que é a taxa de juros, qual que é o risco de cada uma delas. Assim, vou começar a quitar. Vou contar um segredo para vocês. Todo credor ele quer receber, ou seja, todo credor ele quer negociar com vocês. Você quer? Você sabia que todo credor quer negociar com vocês? Não é uma coisa simplesmente que fala assim, ah, deixa para lá que depois eu vejo. E não é aquele ponto também de ficar enchendo as paciências, que eu sei que muitos credores ficam enchendo as paciências por telefone e tal. Mas vocês precisam, a gente precisa entender que todos os credores, eles querem receber. Mesmo que seja parcial, ou mesmo que seja dividido, né? Mais uma dívida, mas que seja dividido. E aí essa dívida tem que caber no seu orçamento, tá? Calma que a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro entendam que todas as pessoas que devem, que você deve, elas querem receber, de alguma forma. Significa que vai ser da forma com que elas querem? Não. Aí que está a grande questão. Nesse momento se abre uma porta, quando a gente entende que eu não necessariamente preciso aceitar a proposta que o meu credor fez. Eu posso muito bem, com base na minha estrutura, nas minhas definições, ou seja, entendendo o meu orçamento, entendendo até que ponto eu posso pagar, sabendo exatamente o que eu tenho, os recursos que eu tenho administrados, eu consigo talvez propor uma solução diferente daquela que ele está fazendo e uma solução que caiba, que se encaixe naquela minha demanda. Não adianta também eu mandar qualquer coisa lá que não vai funcionar. A ideia é exatamente que se encaixe nessa minha demanda. Então, todo credor quer receber. E aí algumas coisas, né? Importante que a gente tenha, exatamente. É bom a gente ter um valorzinho, uma reserva, exatamente por quê? Porque pode ser que pagar à vista, ele te dê um desconto muito grande para que você faça isso. Pô, já resolve o seu problema e ele também recebeu. Pode ser que eu tenha que montar um planejamento de talvez de dividir essa dívida, de novo, né? Dividir esta dívida por um período. Por quê? Porque pode ser que eu não tenha capacidade de pagar ela integralmente agora. Mas quando eu entendo que eu vou dividir essa dívida, lembra que eu tenho seu orçamento. Você já tem orçamento, então eu coloco isso junto no orçamento e faço com que caiba no orçamento, porque eu não posso assumir uma outra responsabilidade e perder essa oportunidade de novo e acabar me enrolando de novo com essa outra oportunidade. Então qual que é a ideia? Pego essa dívida, coloco no orçamento e sei que eu tenho capacidade de pagamento dessa dívida. E a partir do momento que você consegue entender isso e fazer isso com cada uma das suas dívidas, você consegue sair das suas dívidas. Não significa que a gente vai
sempre é nunca ter dívida. Eu conheço muitas pessoas que têm algum tipo de financiamento, a maioria das pessoas normalmente tem algum tipo de financiamento, algum tipo de empréstimo, ou elas optam exatamente por utilizar, por exemplo, vou pagar tudo no cartão e eu consigo, a partir do momento do meu orçamento, ter uma visão real do orçamento, você consegue exatamente saber aonde você está. Então, por isso que talvez dividir, quando você tem um planejamento bem feito, seja um bom caminho. Mas, para que a gente saia das dívidas de vez, a gente tem que entender exatamente essas engrenagens do nosso orçamento, nossa reserva, e aí sim a gente consegue tracionar as nossas dívidas para sair delas. Bárbara também entrou agora, né, Bárbara? Tudo bem? Boa noite. Se tiver dúvidas, mandem por aqui, por favor, tá bom? Falei, vamos lá. Falei do, das dívidas. Agora a gente vai falar do quê? Reserva de emergência. Por que eu tenho que falar de reserva de emergência junto com as dívidas? Porque a gente precisa entender o que é essa bendita dessa reserva de emergência. Isso é uma ferramenta importantíssima para que você consiga negociar melhor as suas dívidas. Então, não é uma coisa aleatória, sem sentido. O que você vai ter que fazer é exatamente entender. O que você vai ter que fazer é entender exatamente aonde encaixa a reserva, o seu fundo de emergência. Por que isso é importante? Então vamos lá. Quando eu vou negociar, quando eu vou entrar para negociar com algum credor, eu preciso ter uma reserva. Por quê? Porque aí sim, pode ser que esse cara me dê um desconto maior se eu conseguir tiver uma graninha para eu quitar esse valor. Então por isso que é importante eu construir a reserva de emergência. Já falei sobre isso. Outro motivador é porque a gente começa a ver que é possível guardar dinheiro. Por isso que é importante a gente começar a construir junto a reserva de emergência. E no planner que eu mostrei para vocês, ele tem lá um ponto para que vocês possam montar a reserva de emergência. Então, qual que é o valor que eu vou investir, qual tipo de investimento que eu vou fazer e o valor acumulado por mês. Então, tem um objetivo de tantos, então o planner vai te ajudar a estruturar isso. Mas não dá para falar de reserva de emergência sem lembrar desse tripé que eu sempre falo quando a gente vai falar de investimento, que é o tripé do quê? Entender que todo investimento tem um risco, todo investimento tem uma liquidez e todo investimento tem uma rentabilidade. Vamos pensar o seguinte, eu falei que a reserva de emergência é um colchão para que a gente possa resolver os nossos imprevistos, desses 3 pontos. É um colchão contra imprevistos. Por quê? Porque, por exemplo, quebrou a embreagem do carro, o que eu tenho que fazer? Vou me endividar de novo? Não, então eu tenho uma reserva para que eu possa quitar isso e não entrar numa dívida. Para que eu tenha essa reserva, ela tem que estar disponível 100% do tempo aonde? Ela tem que estar sempre disponível na minha mão. Então não adianta eu ter um investimento de alto risco e com liquidez que não seja diária. Por quê? Porque se eu tiver isso com alto risco e uma liquidez que não seja diária, a hora que eu for precisar do dinheiro, eu não consigo tirar. Então quando a gente fala de reserva de emergência, a gente coloca aí num CDB, num CDI, em algum tipo de investimento que tenha baixo risco e que tenha liquidez diária. No máximo em D mais um, ou seja, eu preciso dela hoje, eu faço o resgate hoje, eu consigo estar na minha conta amanhã. Por quê? Porque a ideia é exatamente essa, é uma emergência. E essa emergência, ela não importa muito a rentabilidade. Sim, tem alguns investimentos que a gente consegue pelo menos acompanhar a inflação, e essa que é a ideia, para que a gente possa pelo menos acompanhar a inflação. Por favor, coloque um investimento que acompanhe a inflação, para que a gente possa não perder dinheiro nesse fundo de emergência. Mas o fundo de emergência não é o lugar onde a gente vai ficar rico, onde a gente vai guardar o nosso dinheiro. É exatamente o fundo de emergência, é o local onde a gente vai ter um colchão para imprevistos. E esse colchão também vai me ajudar a quitar as minhas dívidas. Então, são 2 passos que a gente faz para sair das dívidas. O primeiro é começar a guardar um pouco de dinheiro para esse colchão, para essa reserva de emergência. E o segundo é planificar exatamente todas as dívidas, e aí eu consigo olhar de uma a uma para que a gente possa identificar quais são as que têm mais alto risco e quais aquelas que eu vou pagar.
Para a gente caminhar para o final, eu sei a ideia não é ficar aqui falando muito tempo, mas eu quero dar algumas dicas práticas para gente, para que vocês, para gente, para que vocês possam ter alguma ideia de como agir aí com relação às dívidas, né? Como eu falei antes, orçamento é uma coisa muito simples. A entrada menos a saída é igual ao resultado. Por que é importante relembrar que entrada menos saída é igual ao resultado? Porque quando a gente pensa nisso, a gente tem duas variáveis nessa equação. A primeira é a saída. Então, quando você olha aí pela internet, você vai ver um monte de gente falando o quê? Não, tem que economizar isso, tem que economizar o bendito do cafezinho. Quem me conhece sabe por que eu falo tanto do café. Eu adoro tomar café. Então, assim, você quer cortar o cafezinho? Ok, é uma forma de você identificar. Então, a gente está trabalhando aonde? Está identificando, trabalhando nas saídas, ou seja, como é que eu faço para reduzir as minhas saídas. Uma coisa importante é que lá no radiograma, como eu coloquei anteriormente, vocês vão identificar que tem necessidades essenciais e não essenciais. E aí, no caso de, por exemplo, vir a faltar alguma coisa com relação a finanças, com relação a entradas, eu sei onde eu posso cortar. Fica mais fácil eu ter essa visão. Eu corto aonde? Provavelmente aquelas que são não essenciais, porque aquilo não vai afetar a minha vida financeira. Então, só o fato de começar a fazer o orçamento, o radiograma, vocês vão identificar exatamente aonde que eu posso. Opa, estou gastando 2, 3, 4, 5 streamings por mês. Será que eu preciso? Né? Então, assim, são algumas saídas que talvez eu consiga cortar para economizar. Só que isso é só um lado da história. Se eu estiver numa situação mais drástica com relação às saídas, a gente pode entrar num momento de batalha. Nesse momento de batalha, o que eu posso fazer? Eu também posso pensar que a equação tem duas variáveis. Uma é a saída, a outra é entradas. Significa que eu vou arrumar outro emprego? Não, mas de repente significa que eu posso fazer algum tipo de bico, alguma outra alternativa de entrada de dinheiro. Então, essa que é a ideia. Como é que eu posso fazer para ter algumas alternativas e ter um aumento de entradas? Então, essa é a primeira dica, é trabalhar com as duas variáveis da equação. Reduzir custos, sim, reduzir despesas, sim, mas talvez também aumentar a renda, para que aí sim a gente consiga sobrar dinheiro e partir para o pagamento de dívidas. A segunda coisa, essa é para vocês que estão aqui provavelmente e para aqueles aí que assistirem aqui depois, né? A gente precisa mudar a nossa mente. Porque se a gente não muda a nossa mente, a gente não consegue sair do outro lado com relação ao dinheiro. A gente vai fazer sempre a mesma coisa. Essa é a definição de loucura, né? Como o pessoal atribui essa frase a Einstein, né? Que é o quê? A definição de loucura é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se vocês estão aqui, provavelmente vocês estão querendo adquirir conhecimento. Então já é uma coisa diferente. Agora precisa aplicar isso na prática. Então mudem a mentalidade de vocês quanto ao consumo. O consumo, se a gente tiver claro quais são as despesas essenciais e não essenciais, fica muito fácil para a gente entender como trabalhar e como pensar na nossa mente para sair do outro lado nesse sentido. Tudo bem? Então essas são as duas dicas que eu queria deixar com vocês para falar sobre essa questão de entradas e saídas para sair das dívidas. E aí, estamos chegando no final e eu quero deixar com vocês, vou deixar assim, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem aqui no chat que eu vou respondendo as dúvidas, tá bom? Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui, mas basicamente o que eu quero deixar com vocês é isso. Tem dois livros que são gratuitos, e vou também deixar aqui para que vocês possam baixar e utilizar da forma como que vocês quiserem. O primeiro é um livro que eu escrevi foi no começo do ano também, A Realidade Financeira que as Redes Sociais Não Mostram. Ele vai um pouco contra aí o que o mainstream acaba falando, mas é exatamente para pontuar essas coisas, que assim, todo mundo fala de investimento, só que o mais importante não é investimento. O mais importante é a gente ter um orçamento na nossa vida. Como é que a gente fala de investimento se mais de 70% dos brasileiros não sabem fazer um orçamento? E aí, se você não tem essa visão, você começa a fazer um investimento, e aí é um investimento de longo prazo, e aí a hora que você precisa, você vai perder dinheiro. Por isso que muita gente acaba fazendo tipos de investimento errado e fala assim, eu nunca mais invisto nisso. Ué, se você não tem a sua estrutura bem definida, a sua base construída,
não adianta, que você não vai conseguir investir e ter uma sanidade financeira na sua vida. Então esse livro aborda um pouquinho esse lado de entender o que o pessoal fala versus o que você precisa fazer na sua vida, e é individual, ou seja, o que serve para você provavelmente não serve para mim, mas os conceitos são os mesmos. Importante que vocês tenham embasados esses conceitos para vocês poderem utilizar. Esse é o primeiro livro. O segundo livro é o que eu falo um pouco sobre finanças na prática. Aí sim, tem um passo a passo para que vocês saiam das dívidas, saiam não só das dívidas, mas tenham qualidade financeira na sua vida pessoal e vida familiar. Aqui é o que a gente utiliza lá esse é o livro que a gente utiliza no CR Finanças. Também está aí disponível para que vocês baixem. Também está lá, Princípios Bíblicos para a Gestão Financeira Pessoal. Então também tem uma base e uma sequência de por que eu tenho que fazer o radiograma, por que eu tenho que fazer o orçamento, como eu faço o orçamento, por que eu tenho que anotar as dívidas, como que eu faço para quitar as dívidas. Lá sim está detalhado, acho que nos dois livros está detalhado os dois métodos, tanto um quanto o outro. Nos dois livros também tem uma forma de você fazer o orçamento, ou seja, planejar o orçamento futuro e não o orçamento olhando o passado, que é aquela questão do dar um dinheiro, dar um trabalho a cada dinheiro. Então, nos dois livros estão bem embasados para que vocês possam utilizar. E aí sim, um caminho para que vocês possam ter liberdade financeira. Para aqueles que ainda não me seguem no Instagram, tá lá, Minhas Finanças Pessoais. Lá eu acabo postando bastante coisa. Lá também tem esses livros, os links para os livros, em tudo que eu falei aqui para vocês, está tudo lá, isso gratuitamente. E eu também desenvolvi uma mentoria, que está lá nesse site, vpadvisor.com/mentoria Rota Financeira. Então quem tiver interesse em olhar um pouquinho mais, entender, quiser aprofundar um pouco mais, está lá como fazer. No mais, eu acho que assim, um resumo se eu pudesse resumir tudo em uma palavra. Se eu pudesse resumir tudo em uma palavra, uma frase, porque uma palavra é muito pouco, né? Vamos lá. Se eu pudesse resumir a nossa conversa de hoje, basicamente construa o seu orçamento pessoal. Com o seu orçamento é a base para que você dê o próximo passo, que é comece a construir uma reserva de emergência e liste as suas dívidas. Porque são essas três pilares que vão fazer com que você consiga se planejar e aí sim quitar suas dívidas. E aí sim você vai conseguir sair das suas dívidas. Então, esse é o conselho que eu dou. Gostaria muito aí que vocês acompanhassem a gente, deixassem o like, gostou, compartilha. No mais, se vocês tiverem dúvida, por favor, comentem aí na coisa. Se não, o que eu falo para vocês? Entrem em contato aí comigo a hora que vocês precisarem. E no mais a gente se vê. Forte abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.